Para todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião na Casa de Abel Sebastião de Almeida, no dia de hoje. E é um prazer enorme a gente chegar aqui, né? Parece que a gente começa a pisar em nuvens, o que é muito agradável. Então, no dia de hoje, vamos iniciar essa nossa reunião, nos colocando de corpo e alma aqui dentro dessa sala, nesse espaço, buscando aprender tudo o que o Evangelho de Jesus nos ensina. E tem que ser tudo bem devagarzinho. E aí, os nossos amigos da espiritualidade, que não perdem nunca tempo, cuidam também da nossa saúde física e espiritual. E assim, por conta desse cuidado, nós ficamos presos ao que está acontecendo, o texto, a leitura, e ao mesmo tempo vamos fazendo um exercício de desapego de tudo que é material e nos colocamos agradecidos à disposição da espiritualidade. Então, nossa irmã Leuda começará a fazer a leitura do texto de hoje para nos colocar exatamente dessa forma maravilhosa de cuidados generosos que a espiritualidade nos reserva. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. O texto de abertura de hoje foi retirado do livro O Espírito da Verdade, escrito por Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier, e enviada pelo Espírito Emmanuel. O primeiro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Vosso servo. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que evocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano à afeição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias,
aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real, no caminho da vida, não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Um bom estudo para todos. Agora vamos começar a estudar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, dos itens 3 a 6, e quem vai conduzir o nosso estudo é o nosso irmão Alcir. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema que nós vamos estudar do Evangelho, ele é propício para uma análise bastante profunda, e eu queria conduzir essa análise com vocês, né? Porque a gente fala sobre a humildade. Eu escolhi essa pintura em que Jesus, num ato de humildade, está lavando os pés, né, dos seus discípulos. Então ele, o mestre, humildemente se ajoelha para lavar, né? Isso é uma demonstração, como tudo que Jesus fazia, né? Jesus não escreveu, mas se comportou como. Ele era fiel às ideias. E é isso que a gente precisa discutir, né? Porque a gente percebe o seguinte, a gente lê, por exemplo, uma página de abertura psicografada por Emmanuel, e a gente acha lindo, né? Ficamos encantados. E quando se fala, aquele que se eleva será rebaixado, no capítulo 7, bem-aventurados pobres de espírito, nós ficamos assim, né? O sermão da montanha, as bem-aventuranças, é tão lindo, né? Mas a gente percebe claramente que há um intervalo aí, um gap enorme entre o que nós achamos bonito no Evangelho e o nosso comportamento no dia a dia, né? A gente diz, puxa vida, se a doutrina é tão clara, né? A doutrina espírita é tão clara, tão objetiva, as comunicações mediúnicas como essa de Emmanuel são tão no ponto, como a gente não consegue se comportar de acordo com essas diretrizes espirituais? Que diferença, o que acontece conosco que a gente acha tudo muito bonito? Esses textos são lindos, são inspiradores, mas não
repercutem no nosso comportamento diário. E eu queria conduzir o nosso estudo nessa direção para nós debatermos por que a gente tem essa dificuldade. Então, o Kardec comenta sobre essa introdução e diz: a incredulidade zombou desta máxima, né? Os pobres de espírito, porque Jesus não queria falar de pessoas com deficiência, ele queria falar de pessoas muito humildes. Humildade como símbolo de desenvolvimento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos, né, aqueles com dificuldade de inteligência, mas os humildes, tanto que diz, ser para estes o reino dos céus. E você vai ver que o Sermão da Montanha, ele é todo voltado para nos informar o que nós precisamos fazer para termos o reino dos céus. Né? O que é importante para nós para fazer essa conquista? No item 3, no início do capítulo que nós estamos estudando, eles perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, com muita clareza, né, e usa o exemplo da criança, coloca para eles que o mais humilde, o menos pretensioso, aquele que é mais simples, ele vai se destacar na pátria espiritual. Esse vai ser muito bem sucedido, esse vai ter o reino dos céus. E o tempo todo Jesus está nos prometendo o reino dos céus, né? E aí o Sermão da Montanha, porque esse capítulo 7 está no âmbito do Sermão da Montanha. O Sermão das Bem-aventuranças, se a gente for ler, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados o que tem sede de justiça. Então, tudo que Jesus diz que são vantagens para o reino dos céus, que ele está prometendo o reino dos céus, não é o que a gente quer no dia a dia, né? Então, existe aí um conflito muito claro entre o que nós pretendemos na vida e o que Jesus recomenda como adequado para nós alcançarmos, porque ele nos promete o reino dos céus. Ele não nos promete sucesso na vida material. Ele nunca, em um momento, ensinou alguma coisa que nos levasse a ter sucesso na vida. Ele nos ensinou como nós vamos chegar ao reino dos céus. E aí que eu acho que tem essa falta de entendimento. Porque o que nós todos procuramos, o que nós queremos no dia a dia? Qual é a fonte das nossas preocupações? Nós queremos ter saúde, nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter muito conforto, nós buscamos o quê? O sucesso, né? Profissional, quem está na carreira profissional, quer ocupar cargos importantes, e a mensagem aqui fala, né, dessa nossa busca desenfreada por posições de comando, e isso tudo vai ao encontro às promessas de Jesus das bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem, mas nós não queremos sofrer, ninguém quer sofrer, mas Jesus diz que são bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados os fracos. Mas nós não queremos ser fracos, nós queremos ser forte, bonito, nós queremos ter dinheiro. Não é isso que a gente quer? Então tem aí claramente, muito claramente, uma distância enorme entre o que a gente lê no Evangelho, que acha muito bonito, e o que nós queremos, né? O que nós queremos para nós, que a gente bota ali no livro da caridade, é mais saúde, mais conforto, menos aperto financeiro, não é isso? Eu estou errado? Estou errado? Me ajudem aí. A gente quer isso. Ninguém fica feliz que está doente. A gente reclama muito, fica muito zangado, mas Jesus diz que os que sofrem são os bem-aventurados. Então eu peguei um pedaço aqui, e aqui começa o nosso corte, né? Onde está a diferença? Onde está a diferença? O que é tão bonito que a gente lê no Evangelho e não aplica no dia a dia e fica em conflito entre nós? Jesus, quando é levado à presença de Pôncio Pilatos,
que era um centurião romano, né? Um homem de destaque na hierarquia romana, poderoso, mandava muito na região da Galileia, de todo ali o Oriente Próximo, né? E ele pergunta a Jesus como devendo constituir, ele fala para ele, que a vida futura, ele é rei, tu é rei. Jesus diz, eu não sou rei, o meu reino não é deste mundo. Jesus sempre muito claro coloca, o meu reino não é deste mundo. Tanto que Jesus foi humilde, teve uma trajetória humilde e morreu sofrendo muito na cruz. Nós não queremos isso para nós, né? Nós não queremos exemplificar isso, nós queremos molezinha, né? E quando a gente fala de desencarnar, quem aceita falar de desencarnar como se desencarnar fosse uma coisa fora do comum, mas quem aceita falar sobre isso quer desencarnar bem tranquilo. Não, eu quero desencarnar dormindo, sem nenhum sofrimento. Assim, a gente só quer a molezinha, a gente só veio ao planeta e a gente mergulha nessa encarnação no planeta Terra, a gente quer a molezinha. E a gente não entende o que Jesus nos promete e diz que é bom para nós, não é o que nós queremos. Nós não queremos isso. Então, existe claramente um não entendimento. A gente não entende o Evangelho. A gente não entende o Sermão da Montanha. E Jesus diz o seguinte, que tudo que Jesus disse para nós faz sentido se nós acreditarmos na vida eterna. Aí começa a primeira grande diferença, porque a gente está preocupado com a nossa vidinha aqui. A gente não está pensando em vida eterna. Nós estamos pensando na nossa vidinha material. E Jesus diz mais, eu grifei aqui, com efeito, isso é frase de Kardec, sem a vida futura, sem nós imaginarmos que após a morte do corpo físico, nós vamos continuar vivendo, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então, se nós não tivermos a convicção absoluta de que somos espíritos imortais e essa encarnação é uma mera passagem nessa caminhada evolutiva, os preceitos morais, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha não fazem sentido nenhum. Então a gente lê todos esses ensinamentos de Jesus à luz de querer aplicar na nossa vidinha material de 60, 70, 80 anos, sei lá quantos anos. Não é, não serve, não encaixa. Aí não encaixa. Agora, se nós olharmos para a nossa vida como uma vida eterna, aí começa a fazer sentido, porque ele não está falando para esse períodozinho que a gente está vivendo aqui nessa encarnação. Ele está falando para nós sobre toda uma caminhada evolutiva como espírito imortal. Então vamos entender essa lógica de Jesus. No lado esquerdo aqui é o que nós queremos. Nós queremos ter dinheiro, ter saúde, ter conforto, né? Morrer sem sofrer, não ter nenhuma doença grave, não ter nenhum sufoco financeiro, a gente só quer moleza. E Emmanuel diz o seguinte, você está na Terra com a finalidade de abrir sepulturas para os vícios. Então tem uma diferença muito clara entre as promessas que Jesus fez para nós no Sermão da Montanha e o que nós queremos. Por quê? Porque nós estamos analisando a nossa vida presente. Quantos de nós já parou para pensar que essa encarnação é uma das milhares de encarnações que nós já tivemos? Alguém no dia a dia, nas suas preocupações, na sua angústia, para pensar assim, vem cá, essa encarnação aqui é uma das milhares de encarnações que eu já tive na minha vida. O que eu fiz na encarnação passada? Quando você está passando por um desafio na vida atual, você para pensar que pode ter sido consequência de uma atitude sua em encarnação passada? Quem é que tem isso claro na sua cabeça? Por favor, levanta o braço. Mas não somos todos, somos. É claro para a senhora, é isso? Que o que a gente vive agora pode ter como origem, raízes, atitudes e atos de encarnações passadas? Pode ser? Ou a senhora tem certeza que é? Não tem. É isso, a gente não tem essa certeza. Então a gente começa a analisar a nossa vida, nossos dramas, nossos sofrimentos,
como se fosse uma coisa que caiu do céu no nosso colo. E a gente pergunta, mas que justiça divina é essa? Que Deus é esse que me deu? Tem tanta gente aí com tanto conforto, tanta saúde, tanta felicidade, eu passando esse drama todo. Por quê? Aí a gente para pensar, eu sou eterno, eu sou um espírito imortal e tudo tem consequência na vida, né? Então, o que eu fiz em encarnação passada? A gente nunca para pensar que a nossa atitude de hoje pode influir na nossa felicidade da próxima encarnação. A gente não pensa isso. A gente não leva em conta isso. A gente está pensando no ano seguinte. Ah, se eu economizar um pouquinho esse ano que vem já dá para comprar um carrinho melhor. Mas depois da encarnação, a gente pensa? Alguém pensa como pode agir hoje para melhorar a sua vida na próxima encarnação? Então, existe aí claramente uma diferença entre o que nós esperamos da vida do que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu um método para nós termos felicidade na vida eterna. E nós queremos ter felicidade na vida material. Então, se a gente está doente, a gente não pode e não para pensar que aquele sofrimento, aquela doença, pode ter origem em encarnações passadas. Por isso ele diz, aquele que se humilha, que é humilde, humilhar no sentido de ser humilde, vai ser ressaltado no mundo espiritual. E aquele que foi muito orgulhoso vai sofrer o prejuízo do seu orgulho. E vou mostrar mais para vocês, e é fácil entender, é muito fácil entender como esses mecanismos se ajustam e aí a gente entende as bem-aventuranças de Jesus. Por exemplo, vamos supor que eu sou um espírito desencarnado e nas minhas últimas encarnações, nas minhas 10 últimas encarnações, eu sofri muito, porque sempre fui muito orgulhoso, muito orgulhoso. E aquele orgulho gigante que eu cultivei ao longo dessas encarnações me levou a muito sofrimento, a muito desgaste, a muito conflito, a muito problema, de toda a natureza, inclusive de saúde. E eu estou me preparando para reencarnar no planeta Terra de novo. Mas eu quero me libertar desse problema que é meu orgulho. Um orgulho terrível, tenebroso, que me maltrata muito e que me fez sofrer muitas vezes. Foram 10 encarnações praticamente perdidas que eu sofri o meu orgulho. E eu estou aqui diante de vocês, um conselho reencarnatório, e quero escolher em que papel eu deveria reencarnar no planeta Terra para combater esse meu orgulho exagerado. O que vocês acham? Como eu deveria reencarnar? Quem sugere aí um papel que eu deveria ter nessa encarnação? Eu deveria ser o rei da Inglaterra? Não? Por que não? Por que não? Pode falar. Vai continuar com o meu orgulho. Sou eu mesmo, estou falando de mim, crítica a mim mesmo. Vai continuar. Perfeito, sua análise está perfeita. Caramba, se eu nascer, reencarnar presidente da República, eu vou cair no mesmo erro. Eu vou cultivar o mesmo defeito que eu tenho. Eu vou errar, talvez vá até aumentar, eu vou sofrer mais ainda. Não serve. Esse rei da Inglaterra, presidente da República, não serve. Eu quero reencarnar para me libertar desse sofrimento que o egoísmo e o orgulho me impôs. Que papel eu devia ter? Sua opinião, que está segurando esse bebê lindo. Eu acho que uma profissão que me desse mais humildade. Uma profissão que me desse humildade. Mais uma profissão meio humilde. E você, o que você acha? Pode falar. Como? Imagina, eu sempre fui muito orgulhoso e sofri devido ao meu orgulho. Eu devo reencarnar em que posição? Bem humilde.
uma coisa bem humilde, né? Bem simples, que combata isso. Aí a gente começa a entender a lógica das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Uau! Aí começa a fazer sentido, porque eu tive um problema nas encarnações passadas, reencarnei para enfrentar esses desafios que são nossos, próprios de cada um de nós. Cada um construiu a sua história, a sua caminhada. Então, nessa encarnação, eu estou tentando solucionar problemas que eu mesmo criei na minha caminhada evolutiva. Então, eu não estou sendo punido. Os desafios não aparecem para nós como se caindo do céu. Eles são consequências das nossas atitudes passadas, vidas pretéritas. E eu estou me preparando para as futuras reencarnações. Então, eu quero ser muito feliz. Uau! Então, tudo que Jesus diz faz sentido, né? Bem-aventurados humildes, porque é deles o reino dos céus. Então, eu não quero, nessa encarnação, ficar acumulando poderes, dinheiro, carrão, porque não serve. O que vamos levar? Quando eu desencarno, quem de vocês conhece que desencarnou e levou o carro 0 quilômetro que tinha comprado? Botou no caixão e foi junto. Quem é que levou? Ninguém, né? Quem levou o dinheiro que estava na conta bancária? Ninguém, né? O que a gente leva? Aí que está o grande segredo. Nós não levamos o que temos, nós levamos o que somos. Então, se somos humildes, continuaremos sendo humildes. Se somos caridosos, porque nós levamos o que somos. Ser não é ter. Então, ter poder, título, carro, dinheiro, propriedade, você não leva nada. Não vi nenhum caixão que tivesse a gavetinha do dinheiro, a gavetinha das ações, a gavetinha do carrão. Não tem. Não tem. Você leva o quê? O que você é. Ser. E se somos humildes, benevolentes, caridosos, pacientes, tolerantes, nós conquistamos o reino dos céus. Por isso que Jesus não disse, bem-aventurados os valentes, os bravos, os orgulhosos. Não, não. Bem-aventurado porque ele está mirando no reino dos céus. Ele está mirando na vida eterna. O problema é que a gente não tem certeza. A gente vem à casa espírita, fala sobre reencarnação o tempo todo, fala sobre vida eterna o tempo todo, mas a gente não incorpora na vida do dia a dia esses conceitos. E aí a vida fica como antes, no quartel de Abrantes. Eu quero o quê? Eu vim aqui só para ficar bom da minha dor de não sei o quê. Não vai ficar, porque você não veio aqui para curar isso, você veio para curar a sua mente, veio para curar o seu comportamento, você veio para se aperfeiçoar como um ser da criação. Porque nós somos espíritos a caminho da luz. Nós somos espíritos perfectíveis. E um instrumento da justiça divina para permitir que a gente mude é a reencarnação. Então, cada um de nós, na sua reencarnação, vive o resultado da sua história, dos seus dilemas. Aqueles que foram muito orgulhosos, muito poderosos, muito prepotentes, escolhem, né? E aí vocês viram o exemplo que eu coloquei, porque se eu sofri, porque fui muito orgulhoso, muito prepotente, eu quero ser humilde, não porque eu quero me punir, não porque eu sou masoquista, porque eu quero conquistar um novo comportamento. E só vou conseguir aprender aquele novo comportamento se eu vivenciar aquela situação. Vou dar um outro exemplo bem claro e bem prático, para que todo mundo entenda isso. Eu, na encarnação passada, fui um fumante daqueles inveterados, 3 maços por dia a vida toda. Desencarnei com câncer de pulmão. A gente sabe que todas os desvios de comportamento que a gente pratica na vida material influenciam a vida espiritual. Então, quando eu danifico o meu corpo pelo uso inadequado do meu corpo,
eu danifico o meu perispírito. Então a tessitura perispiritual das vias superiores, as vias aéreas superiores, foi maculada pelaquela minha atitude que levou a morrer de câncer de pulmão. Então, um dado importante, quando a gente reencarna, a matriz biológica do nosso novo corpo físico é o nosso perispírito. E eu desencarnei com câncer de pulmão porque eu fumava irresponsavelmente. Reencarnei. Aí a gente vê uma criancinha novinha. Quantos meses tem? 6 meses. Mas está com câncer de pulmão. Por que ele reencarnou e está com câncer de pulmão? Quem me responde essa pergunta? Resquício da vida passada. Eu danifiquei o meu corpo perispiritual irresponsavelmente. Reencarnei. Aí a gente diz, puxa, tão bonzinho, um anjinho, e já está com câncer de pulmão. Como é que pode? Mas aí que a gente vê a beleza da... Ninguém é responsável por isso. Quem é responsável por esse nenenzinho que nasceu com câncer de pulmão? Quem é que me responde? Quem é o responsável? Ele mesmo, que teve atitudes inadequadas que o alcançaram, né? Eu sempre digo, quando você pula do 10º andar, até o 2º andar está indo tudo muito bem. O problema é quando chega no chão. Tudo tem consequência. A vida tem consequências. Ah, mas eu consigo escapar da justiça humana, da justiça dos homens. Consegue. Às vezes consegue. Mas não consegue escapar da justiça divina. Porque os mecanismos já estão traçados. Deus não nos julga, não nos pune. Nós colhemos o que plantamos. Ação e reação. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então nós vamos sofrendo consequências. Então quando a gente vem à casa espírita, não é para resolver o problema da unha encravada. É para entender quem somos nós. O que nós estamos fazendo nesse planeta. Qual é o nosso futuro. Para onde nós vamos. O que nos levou a estar vivenciando isso até hoje em função do nosso comportamento em vidas passadas. Então, a gente deixa de se sentir o pobre coitadinho, o sofredor, e passa a entender que nós somos irresponsáveis. E estamos colhendo as consequências das nossas atitudes. Então, não tem o que reclamar. É começar a trabalhar para que as próximas encarnações sejam maravilhosas. E como que a gente vai fazer para que as próximas encarnações sejam maravilhosas? As bem-aventuranças. Aí... está lá. Pobres de espírito, reconhece a sua dependência de Deus e busca a humildade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, mas eu não quero chorar, eu não quero sofrer, eu não quero ter dor nem de dente. Encontro consolo em Deus em meio à dor e ao sofrimento, tendo a certeza que tudo que nós passamos é única e exclusiva responsabilidade nossa, porque somos espíritos imortais. Se você ficar tentando entender as coisas baseado na análise dessa vida, é um fiasco, você não vai entender nada, não faz sentido. Nós nos sentimos injustiçados, né? Às vezes quando a gente está numa situação muito ruim e com dificuldade, a gente levanta o pensamento a Deus e pergunta, por que comigo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Ele não precisa nem responder, mas ele podia. Culpa sua. Agiu mal, colheu o mal, né? Quem planta cebola não vai colher tomate. Não tem jeito, né? Plantou pé de cebola, vai nascer cebola. A gente agiu de uma maneira inadequada, vai sofrer a consequência. Então, a gente começa a entender que isso é um mecanismo de vida eterna. Aí o sermão da montanha começa a fazer todo sentido. Bem-aventurados os mansos, são gentis, pacientes e tolerantes. Nós somos gentis, pacientes e tolerantes no nosso dia a dia? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente tem uma tremenda dificuldade. Hã? A gente tenta, mas não tem. E aí são as bem-aventuranças. Ah, agora eu entendi. Quer dizer, na próxima encarnação eu quero
uma vida muito confortável, eu preciso ser manso. Mas como é que a gente diz? Comigo é assim, bateu, levou, eu dou na cara na hora. A gente não fala isso com um certo orgulho? Falamos ou não falamos? Bateu, levou. E falamos mesmo, comigo é assim. Não é assim que a gente fala? Ué, mas a gente não quer as bem-aventuranças? Porque a gente não está pensando na vida eterna. Nós só estamos pensando na vida presente. Aí a gente vem com essas bravatas de valentia, de poder. Sabe com quem está falando? Não, está falando com um mortal que vai morrer daqui a pouco e vai para o caixão e não vai levar nada, nada. Eu nunca vi ninguém levar nada no caixão. Não tem a gavetinha do dinheiro, a gavetinha das joias, não tem a gavetinha de nada. Morreu, morreu. É todo mundo igual. Então, qual o sentido da prepotência, do poder? Não, eu sou o chefe. Não, quem tem chefe é índio. Você é mais um na multidão. Os que têm fome e sede de justiça, anseiam por um mundo mais justo e buscam a vontade de Deus. O que nós falamos sobre isso? Essa é a bem-aventurança que Jesus nos preconiza. O que nós falamos? Farinha pouca, meu pirão primeiro, os outros que se danem. Não é assim? Ou estou inventando algum ditado? Falamos isso ou não falamos? Farinha pouca, meu pirão primeiro, os outros é que se danem. Eu cuido de mim, né? Mas o que Jesus nos preconizou? Os que têm fome de sede de justiça, anseiam por um mundo mais justo e buscam a vontade de Deus. É isso que a gente faz? Não. Então a gente está começando a ver o seguinte, a gente lê o texto do Evangelho, acha tudo maravilhoso, que bonito, como Emmanuel é inspirador, mas fazemos tudo diferente. Os misericordiosos demonstram compaixão e perdão. Se alguém nos ofende, o que a gente faz? Pisou no nosso pé no metrô. O mínimo que a gente faz é xingar. Se for fraquinho, a gente dá um tapa na cara. Se for forte, a gente evita porque não é besta, né? Mas não é isso? Dá uma cotovelada. Tomara que tropece quando sair do vagão. Falamos ou não falamos? Mas misericordioso, ter piedade, perdoar 70 vezes 7, está no Evangelho. Os limpos de coração buscam a pureza de intenções e santidade. Os pacificadores promovem a paz e a harmonia. A gente faz isso? A gente chega para a vizinha e fala, eu não aturaria, eu ia lá e dava na cara dela. Falamos isso? Ou não falamos? Ou é mentira? Estou inventando aqui. Aí começa a ver o seguinte, a gente chegou na doutrina espírita, leu essas coisas todas maravilhosas, mas nós praticamos. E por que não praticamos? Porque a gente não acredita na vida eterna. A gente não acredita que teve uma vida anterior, que a gente aprontou muito e está colhendo agora. A gente não acredita nisso. É outra vida. Então a gente está pensando na nossa vidinha material, no dia a dia ali, né? No café da manhã de amanhã. Que próxima encarnação? Isso é coisa de maluco, isso é coisa de espírita. Espírita que tem essas maluquices. Os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, enfrentam oposição por defenderem os valores do reino de Deus. Vai no dia a dia defender essa... Não, você tem que ser bonzinho, tolerante, perdoa ele, convida inclusive... Você está besta, está aprendendo besteira, sabe o que está falando? Vou dar um cacete na cabeça dele. Não tem nada a ver. A gente está em desacordo com... Eu botei aqui o meu passador. A gente está em desacordo. Então, eu vou pular esse que não interessa. Existe uma discrepância muito grande entre o que nós lemos na doutrina espírita e o que nós acreditamos e praticamos no dia a dia. É essa dicotomia, essa diferença que leva a gente a ser esquizofrênico. Porque como que nós somos? Totalmente esquizofrênicos. Quando a gente está na casa espírita, aí, irmã, todo mundo fala baixinho, abraça, né? É gentil, que peninha, puxa, vou orar por você. Aí quando a gente sai na rua ali com o carro e leva uma fechada, o que a gente faz?
persegue o cara, xinga, joga o carro em cima. Fazemos isso? Não. Estou enganado, estou inventando. Né? A gente sai daqui, alguém pisa no nosso pé e fala assim, está perdoado, você está precisando de alguma coisa, quer uma ajuda? Pelo contrário. Né? Então a gente tem um comportamento dentro da casa espírita e tem outro comportamento na rua. Aí a gente acha assim, puxa, não consegui resolver nada na minha vida. Claro, a proposta aqui é mudar de comportamento, a proposta são as bem-aventuranças, mas a gente só vai entender as bem-aventuranças se nós entendermos que somos espíritos imortais, que somos espíritos que têm uma história enorme, pregressa, e tem uma história enorme pela frente na nossa caminhada evolutiva. Aí eu me reposicionei. Quem é você? Ela não é Edisa, ela é um espírito milenar que já teve milhares de encarnações. Nessa vida está enfrentando os desafios dela decorrentes das atitudes do passado e está se preparando para uma nova experiência. Porque vamos reencarnar. Nós vamos desencarnar em breve e vamos reencarnar no planeta, ou nesse ou em outro qualquer. Então, Chico, falando sobre o sentido de nós humanos sobre a Terra é a felicidade. Nós queríamos muito. Nem sempre é alcançada pela maioria, por ignorância e por falta de espiritualidade. O que Chico está falando é, nós temos que levar em conta as bem-aventuranças. No Sermão da Montanha, em nenhum momento Jesus diz, bem-aventurados os valentes, os impiedosos, os ricos. Ele não disse isso. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que perdoam, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados humildes. Porque Jesus está falando para os espíritos imortais e não para nós encarnados. E pela supervalorização das coisas materiais. Por que o Chico nos falou isso? E é aquela coisa da mala que a gente está preparando para a viagem. Vai desencarnar, está preparando a mala para a viagem. O que você vai levar nessa viagem? Leva o quê quando vai para o caixão? Leva nada, mas leva o que você é. Então ser é muito mais importante que ter. A Vera diz, todos nós herdamos de Deus a vida eterna, um espírito imortal, então nós temos que ter essa consciência. Deus nos criou imortais, eternos, num processo contínuo de aprimoramento. Uma existência, uma vida dessa, é como um sopro comparado a menos de um segundo da eternidade universal. O que parece hoje para a gente, na nossa vida do dia a dia, uma coisa interminável, que não acaba nunca, é nada na nossa caminhada espiritual. Até isso serve para nós aquilatarmos o que está acontecendo conosco. É nada, é assim, ó, 70 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos, seja lá quantos anos for, é nada diante da eternidade. Somos eternos. Então, o que nós esperamos, até por questões pragmáticas, o que nós esperamos de nós? Que, já que eu sou eterno, eu quero construir um futuro feliz, um futuro maravilhoso. Aí o Sermão da Montanha se encaixa como uma luva. É um conselho sábio. Agora nós entendemos? Aí eu fiz essa pergunta, eu estava construindo essa apresentação, depois de apresentar esse conceito todo para vocês, a gente entende. Agora nós entendemos por que a gente passa por essas coisas, por que existe uma diferença muito grande entre o que nós queremos e o Sermão da Montanha. Ficou claro isso? Nós entendemos? Né? Agora eu sei, opa, peraí, eu não vou me... Perdão, deixa eu perguntar o nome de alguém aqui. Seu nome, a senhora? De marrom? Renata. Você, quando pensa sobre você, você pensa que você é a Renata ou você é um espírito milenar que já teve milhares de encarnações e vai ter outras milhares? Não, você só pensa que é a Renata, né? Esse é o nosso problema. Eu não sou o Alcir, eu estou o Alcir. Nessa encarnação eu estou o Alcir. Nas encarnações passadas, não sei.
Mas certamente eu estou aqui depurando erros do passado. Eu estou aqui construindo para me renovar. Então eu me olho, qualquer um de vocês não estão vendo a pessoa que a gente está aqui. Esse é um papel que a gente está exercendo. É como se fosse uma peça teatral e esse é o personagem que nós estamos carregando nesse momento. Mas nós temos uma história enorme para trás e teremos uma história gigante para frente. Então, eu quero entender que eu passo hoje é um desafio fruto das minhas atitudes pregressas e estou me preparando para ter vidas muito felizes no futuro. E qual é o rumo? O Sermão da Montanha. Ah, agora entendi. Por isso que o Sermão da Montanha, por isso que ser poderoso, ser valente, ser rico não resolve nada. O importante é você aprender as verdadeiras verdades que Jesus nos ensinou. E essas verdades nos auxiliam nessa caminhada imortal. Agora nós entendemos. Agora é claro para nós por quê. Então a gente vem na angústia, né? Qualquer coisinha que nos incomoda, a gente tem pouca fé, pouca perseverança, pouca resiliência, né? Então, deu uma dorzinha assim, ai meu Deus, estou com uma dorzinha, vou lá no centro, vou pedir caridade, vou tomar água fluídica. Você vem aqui para se transformar, para ser uma pessoa nova, para criar um novo personagem, um novo ser. E a casa nos ajuda nisso, porque quando a gente tem essa literatura toda, como a gente recebe da espiritualidade, e toda essa documentação, a gente, uau, como eu não aprendi isso antes? Como eu não fui capaz de entender o que eu estou fazendo no planeta Terra? Agora a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí tem uma passagem muito interessante, que a mãe dos filhos de Zebedeu, né, chega para Jesus e diz, olha, eu quero, meus filhos dela, seguidores de Jesus, que um sente à sua esquerda e à sua direita. Eu falei assim, eu não decido isso, né? Quem decide isso não sou eu, é meu pai. Primeiro. 2, nós vamos ter que responder por todas as nossas atitudes na vida, né? Porque Jesus pergunta se eles vão beber do fel que ele ia beber, né? Que o sofrimento dele foi atroz. E ele demonstrou para nós o que é tolerância, o que é resistência, o que é paz, o que é esperança, né? Ele demonstra para isso tudo. E ela pergunta, não, mas eu queria que eles fossem sentar ao seu lado. Eles vão beber do meu cálice? Não vão. A gente não quer ter dor de dedo. Unha encravada a gente não quer. A gente reclama muito. Qualquer doencinha a gente entra em pânico. Meu Deus do céu. E aí Jesus alerta seus apóstolos e ele enfatiza isso, a humildade. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Nós viemos para servir. Nós não viemos para ser servido. Nós viemos para amar. Não viemos para ser amado. Mas nós, no nosso egoísmo máximo, nós queremos tudo, né? Nós queremos ser amado, bem tratado, paparicado, mas não queremos dar. E aí, para terminar, a parábola das bodas, que da sabedoria de Jesus, ela é linda, porque todo esse ensinamento que o Mestre nos trouxe, ele nos inspira, né? E agora que a gente entendeu por que o Sermão da Montanha é tão bonito e é tão inspirador para nós, ele, nas bodas ele ensina, se você é convidado para uma boda, você se senta na posição, isso é um ato até de sabedoria, né, social, você senta na posição mais humilde, porque se o dono da festa achar que você merece, ele lhe convida, ele lhe dá destaque de você sair dali daquela posição para sentar numa posição mais importante. Mas se você chega e senta no primeiro banco, né, não tem gente que chega no ônibus e já quer sentar na janela? Nunca entrou no ônibus, mas já quer sentar na janela, não tem isso? Aí alguém chega assim, seu lugar não é aí, é lá atrás. Aí tem que levantar e ir lá para trás, é chato, né? Então Jesus ensinava a gente a ter a humildade
como filosofia da vida do dia a dia. Toda vez que nós ultrapassamos nossos limites, a vida nos mostra o nosso verdadeiro lugar. Então, ser humilde é um ato de sabedoria de vida, não só como espírito eterno, mas como encarnado. Ser humilde é uma dádiva, né? Só nos dá alegrias, só nos dá satisfação. A prepotência, o orgulho, o egoísmo, só nos leva à perdição. Então, dentro do ensinamento, Jesus dava até exemplos de comportamento do dia a dia. Foi convidado para uma festa, fica lá atrás, quietinho, porque se o dono da festa achar que você merece, vai lhe convidar para vir para frente. Ao contrário, é muito chato, e acontece, né? A gente vê a toda hora isso. O cara se arvora em sabidão, aí senta onde não devia. Só pode se retirar, dar o lugar, porque ali não é o seu lugar. E é da vida de Jesus. Como somos espíritos eternos, agora o Sermão da Montanha faz todo sentido para a gente. Então a gente pode ler o Sermão da Montanha e vai entender por que Jesus disse que os que choram, os que sofrem, os que têm sede de justiça merecem o reino dos céus. Boa tarde. Abraço para vocês.